Colapso financeiro da princesa Märtha Louise da Noruega arrasa Casa Real. A família real norueguesa não tem tréguas e está completamente imersa em escândalos de alta escala. O filho mais velho de Mette-Marit, fruto de uma relação anterior ao seu casamento com o príncipe Haakon, foi acusado de 32 crimes contra várias das suas ex-namoradas. Esta situação levou a reputação da coroa norueguesa ao limite, mas também a instabilidade de alguns dos seus membros. Os mais afetados são o príncipe herdeiro Haakon e Mette-Marit, que veem a sua imagem manchada, além de terem que lidar com a dor da melhor forma possível. A juntar a esta situação, verificou-se o colapso financeiro da princesa Märtha Louise da Noruega, que agravou o estado atual da monarquia. No entanto, a falta de recursos da princesa foi relegada para segundo plano, após o anúncio feito recentemente sobre a estreia brevemente de um documentário na Netflix sobre a princesa Märtha Louise e o marido, o xamã do Rekvehet. A história de amor de ambos foi sempre um escândalo, o que originou manchetes desde o início da relação. Apesar disto tudo, o casal disse sim, há um ano, num casamento grandioso, que reuniu quase toda a família real. Foi um momento muito delicado, uma vez que a reputação do xamã é algo bizarra, algo a que a coroa quer evitar ser associada. A Netflix acaba de revelar o título da produção, A Rebel Royals, uma história de amor improvável. As câmaras fotográficas acompanharam o casal durante um ano, antes do espetacular casamento no fiord de Geiranger. Segundo o marido de Märtha Louise da Noruega, o documentário, que aprofunda o cotidiano, os rituais e retrata a espiritualidade que caracteriza o casal, é também um lembrete de que o amor vence sempre e que a verdade encontra sempre o seu caminho através da tradição. Estas palavras são bastante reveladoras, tendo em conta a controvérsia em torno da sua relação no país nórdico e o facto de a princesa ter renunciado aos seus deveres reais para poder continuar a desenvolver projetos e iniciativas comerciais como do Rekvehet, sem comprometer a instituição. Mas, apesar do seu espírito empreendedor, Märtha Louise tem passado por momentos bastante difíceis. A sua marca de roupa Este, que vende roupa feminina, especialmente camisolas de lã, foi a que teve mais sucesso e é um dos poucos negócios que lhe permite algum fôlego financeiro. Fundou também a PLM Internacional, uma empresa dedicada a cursos, palestras e planeamento de eventos, e escreveu 15 livros, além de gerir projetos educativos e de entretenimento. A empresa norueguesa sugere que as suas dificuldades financeiras de Märtha Louise resultam do seu polémico casamento com o xamã do Rekvehet e de alguns problemas imobiliários que a levaram a voltar a hipotecar a sua casa. A filha do rei Harald V e da rainha Sonja enfrenta por isso graves problemas de liquidez, dívidas e obstáculos nos setores imobiliários e bancário. Desde que iniciou a sua relação com Verret, qualquer transação financeira é notícia no seu país e gera debates sobre o seu impacto na família real norueguesa. No entanto, novos tempos se aproximam para a princesa e para o xamã, sobretudo depois de Märtha Louise ter cortado um dos últimos laços com o passado. Era a mansão da família, em Lommedalen, a 30 km de Oslo, onde vivia com o ex-marido Ari Ben, falecido no Natal de 2019, e as 3 filhas. Não foi uma venda fácil, pois o mercado imobiliário resistiu até ao fim. Finalmente, após um desconto substancial, vendeu-a por pouco mais de 1,5 milhão de euros. Destaca-se ainda o trabalho social através do fundo Princesa Märtha Louise,
em 2024, atingiu um património histórico de quase 1,5 milhões de euros, graças a investimentos bem-sucedidos em obrigações e ações, cujos lucros revertem para causas de solidariedade em prol de crianças e jovens. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.